corações estão tão próximos. Bom, a conversa que a gente vai ter na noite de hoje é a respeito de destino. Será que eu posso mudar? Então, é bem interessante a gente pensar sobre esse assunto. Aliás, é um assunto que é tão comum que eu acho que muitas vezes ele aparece para a gente, sejamos nós espíritas desde há muito tempo, ou agora há pouco, enfim. É uma questão instigante, né? E tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, a 258, que fala assim, que nada acontece sem a permissão de Deus, pois ele é quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Aí a gente pergunta, mas por que será que ele fez essa lei e não aquela? Por que será que não fez diferente? A gente nunca está satisfeito, né? Mas a verdade é que Deus, ele dá a nós, os espíritos, a liberdade de escolher. Ele deixa toda a responsabilidade dos nossos atos, né, para a gente, e a consequência deles também. Então, quando a gente fala que destino é uma coisa que já está traçada, já está decidida, nem sempre é uma coisa muito assim, né, pré-determinada. Mas é interessante a gente começar a pensar em alguns conceitos. Mas antes mesmo de falar em conceito, quando eu comecei a pensar, né, a estudar, a refletir a respeito desse assunto, me veio de cara na mente uma música, né? E como eu tenho uma cabeça muito, assim, ligada com músicas, né? Muitas lembranças e pensamentos estão sempre recheados por alguma música. Aí me veio a Simone cantando assim na cabeça. A cigana leu meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei o que será o amanhã, como vai ser o meu destino, e por aí vai, certo? O pessoal cantou comigo? Então, essa história da gente pensar, né, que o destino ou já está pré-estabelecido, né, ou que a gente quer saber como é que vai ser o destino da gente. Já estava escrito, né? E aí tem dois conceitos que se contrapõem, né? O de fatalidade e o de livre-arbítrio, né? Fatalismo é aquela atitude que admite que o curso da vida humana ele já está previamente fixado, sem a vontade ou a inteligência, né, que possa dirigir ou alterar, né? Então, a fatalidade é aquilo que a gente considera que é fatal, né? É marcado pelo destino, que necessariamente tem que acontecer. Fatalidade é talvez uma necessidade inevitável para cada um de nós, ou por fatos históricos inevitáveis, aquilo tinha que acontecer, né? Um conceito árabe que é chamado de maktub, é o que está escrito, o que é superior à vontade humana, está dado, né? Então, não tem como evitar, né? Está decidido, é uma lei que já estava decidido. Porém, se contrapondo a esse conceito de fatalidade do destino, tem o que a doutrina espírita traz muito para a gente, que a gente ouve muito e reflete muito na doutrina espírita, que é o tal do livre-arbítrio. Que quer dizer que a gente tem um juízo livre, que a gente tem capacidade de escolha,
né? A vontade humana de escolher entre o bem e o mal, o certo, o errado, o mais ou menos, né? Diante do que a gente conscientemente conhece. Porque, às vezes, a definição de bem e mal, às vezes, as pessoas têm um histórico de vida que não dá para discernir muito bem o que é mal, o que é ruim para um ou para outro, dependendo do lugar histórico onde você está vivendo, né? Para algumas sociedades, para alguns lugares, né? No planeta, algumas coisas são certas para uns povos e erradas para outros e vice-versa, né? Então, o decidir entre o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, né? É diante do que a gente conscientemente conhece. Mas é interessante que a gente que é trazido para a gente que a gente pode lidar com isso. Que a gente não precisa acreditar num determinismo de que tudo é um fenômeno que já está determinado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Aquele complexo da Gabriela, né? A gente não pode pensar isso da nossa vida. Até porque se a gente olhar para nós mesmos ou para algumas outras pessoas, falava, tal pessoa vai ser sempre assim. Aí quando você vê um dia ou outro, depois você fala, nossa, não, peraí, que está agindo diferente, olha, mudou. Aí a gente não quer acreditar, é a gente que não quer mudar a opinião sobre o outro. O outro já mudou e a gente não quer mudar, né? Ou eu, há 10 anos atrás, eu era de um jeito, mais magrinha, mais gordinha, não sei o quê, e agora eu já mudei. Fisicamente eu mudei, por que eu não posso mudar de opinião? Por que eu não posso mudar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu vou fazer daqui para frente? Não é verdade? Então, é muito interessante a gente questionar coisas que chegam para a gente como verdades, como coisas pré-determinadas. E aí tem dois pensamentos que eu gosto muito de relembrar, quando a gente pensa, né, nesse questionamento de poder mudar as coisas, né? Um deles é uma fala do Chico, né, que é muito interessante, que é a coragem de mudar. Que é, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Não é bacana isso? Não importa as dificuldades, a vida, os problemas que a gente já teve na vida, os erros que eu já cometi na vida. Eu posso começar a agir diferente. Eu posso ter um momento de reflexão que, a partir daí, eu posso me comportar diferente, eu posso agir diferente diante das situações e escrever um futuro diferente. Ter coragem de mudar, porque às vezes a gente também fica naquela zona de conforto, né? Não vou fazer assim porque eu estou acostumada a fazer assim, né? Não gosto de ouvir muita opinião do outro, ou às vezes a sugestão do outro. E às vezes a vida, né, as pedras que a gente vai encontrando na nossa vida, vão fazendo o trabalho de nos dar uma lapidada, né, tirar uma lasquinha dali, outra dali, para a gente ver se encara a vida e as situações de outro jeito, não é? Um outro pensamento que eu gosto muito de recuperar é do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele tem um pensamento que fala assim: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam nas suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam nas suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam
em valores, nos seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Então, a gente começa lá no pensamento, a palavra, o hábito, os nossos valores, o jeito da gente encarar o mundo e como a gente escreve o nosso próprio destino. Não é interessante isso? Eu acho essas duas reflexões, assim, pérolas, para a gente pensar, né, para a gente refletir e questionar essa história de que o destino já está estabelecido, quem tinha que passar por tal dificuldade vai passar, não porque eu nasci pobre, não porque o fulano nasceu rico, porque que Deus quis assim para uns e para outros e para mim, e se colocar sempre na condição, né, na defensiva. Isso acontece para mim porque também lá no meu passado, lá porque minha mãe, minha escola. Mas e a gente? O que eu posso fazer para transformar, para mudar isso? Porque é possível. O livre-arbítrio que a doutrina espírita traz tanto para a gente, e que, por um lado, pode parecer uma liberdade enorme, fala, puxa vida, ter liberdade de escolha, também é um compromisso, porque as nossas escolhas se transformam no que vai ser o nosso futuro, o nosso dia a dia, o nosso ano que vem, o nosso mês que vem. É muito interessante a gente não esquecer de refletir a respeito dessas coisas, porque a gente pode começar a pensar em pautar a nossa vida, o nosso dia a dia, a partir da prática do bem, né? Da presença, da oração, da vigilância, para que a gente não se arraste para tendências negativas ou inferiores. Porque a gente está passando todo dia, todos nós, em especial para a gente que tem que preparar a fala, uma reflexão a respeito de determinado assunto. É para a gente, é para mim que esse questionamento tem que ser feito. Como é que eu estou lidando? Eu estou lembrando de trazer para o meu dia a dia, né, essas lições que Jesus deixou para a gente, que a doutrina traz para a gente, né, que a gente pode lidar com situações familiares, de trabalho, de doença, com um pouco mais de resignação, com um pouco mais de respeito, né? Tanta coisa que a gente às vezes fala, não, olha, eu sou fadada à infelicidade, porque tal coisa acontece comigo, tal coisa acontece com a minha família, e com as famílias dos outros. Eu estou lembrando de pensar no outro, de fazer caridade, porque que nem a oração de São Francisco, né? Se a gente pensar mais em fazer o bem volta para a gente. A gente não precisa ficar pensando só em querer retorno imediato, mas quando a gente faz as coisas com carinho, com respeito, a gente pode, sem perceber, estar plantando, né, possibilidades de superação, de melhora na nossa vida, nas nossas vidas, né. A gente pode criar o nosso futuro, as nossas probabilidades de sucesso, de felicidade, com, às vezes, um sorriso, um bom dia, uma oração feita para alguém, né? Mas eu gosto de uma coisa que eu li que é meio interessante, que é de comparar o destino
com uma árvore que tem que ser escalada, né? Essa árvore, ela é o nosso objetivo, escalar essa árvore. Se a gente vai ter que passar por 10, 100 ou 1000 galhos para escalar essa árvore, vai depender da escolha que a gente fizer. Se a gente escolher um galho mais forte, uma sustentação para a nossa vida, né? Lembrar, né, que a gente tem família, amigos, espíritos protetores, né, que podem nos ajudar, a gente vai, né, tendo mais conforto, tendo mais segurança para chegar nesse destino. Em compensação, se a gente perde a esperança, perde a fé, perde a vontade de chegar, de mudar, de se superar, mais galhos fraquinhos, mais galhos difíceis de se segurar, a gente vai encontrar. É muito... eu gosto de quando a gente pode comparar com algumas imagens, né? Para a gente conseguir ter uma definição mais interessante, né? Destino é isso, que ninguém tem um destino definido. Todos nós podemos alterar conforme as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, sim, a gente tem, sim, possibilidades ao alcance de nossas mãos de mudar os nossos destinos. Tem algumas coisas também que são muito interessantes da gente lembrar que a doutrina espírita traz para a gente, né? De que a gente faz escolhas, de que a gente, antes de reencarnar, cada vez que a gente reencarna, que a gente faz uns combinados, né? E aí isso não significa que a gente vai reencarnar e que está já tudo certinho, né? E já está tudo pré-estabelecido. Esses combinados servem para que a gente lembre que a gente estabelece para a gente mesmo, né, alguns objetivos para a gente alcançar, para a gente progredir, né? Eu tenho um planejamento de ser mais condescendente, eu tenho um planejamento de aprender a perdoar, eu tenho um planejamento de aprender a fazer mais coisas. Então, a gente faz umas propostas para quando a gente vai reencarnar. Só que a gente, às vezes, chega aqui, se depara com algumas coisas e dá uma amarelada. Assim, deixa para depois, né? A gente não percebe, mas às vezes tem entraves nas nossas vidas que fazem, que questionam, e a gente acaba dando uma empurrada e tal. Livre-arbítrio. A gente se propôs a fazer algumas coisas, mas a gente tem ainda a opção de dar para trás. Ou então, de falar, não, eu vou fazer mais que isso, tal. Tem alguns exemplos que são muito interessantes, né, de pessoas que teriam que passar por doenças longas, um câncer que ia ficar se estendendo por muito tempo, né, mas essa pessoa teve, no decurso da sua vida, um monte de ações, de relações com as pessoas à sua volta, que foi transformando as vidas ao entorno dela. E essa pessoa acaba tendo um desconto de não passar por um sofrimento tão longo. E a gente, como está vivendo essa época de pandemia, né, que é uma coisa que tem
tem se colocado para cada um de nós como um questionador, para a gente pensar muito, né, nas nossas vidas, em como a gente está lidando com tudo. Um olhar é exatamente esse, uma psicografia de uma pessoa que faleceu recentemente por conta da Covid, e que, na verdade, todo mundo achou que foi um sofrimento, que imagina, que não merecia. Na verdade, foi por merecimento dessa pessoa, que ela deveria passar por um sofrimento muito maior e teve o merecimento de ter a vida abreviada de forma mais rápida, mais direta, para não precisar passar por um sofrimento tão grande. E a gente aqui julgando, achando que, né, foi um castigo, quando na verdade talvez não tenha sido. E aí tem uma outra situação. Por exemplo, a gente vive falando, vive incentivando as pessoas a se vacinarem, a não perder a segunda dose, por aí vai. Porque também é livre-arbítrio nosso a escolha da gente se proteger e da gente proteger quem está ao nosso entorno. Se a gente inadvertidamente fala, eu não preciso, não vai acontecer comigo, e não sei o quê, e não se protege, não aproveita a possibilidade de mudar o seu próprio destino, de não ficar doente, ou de se ficar doente por conta do coronavírus, não chegar a precisar ficar internado, ou se ficar internado, não chegar a morrer dessa doença porque tomou os cuidados adequados, porque tomou vacina, porque se cuidou. Eu sei que tem assustado a muitos de nós, esse fato da gente estar convivendo com isso, mas quando eu tive que pensar em falar a respeito de destino, me veio muito à mente essa história do que a gente está vivendo, do que está se colocando para cada um de nós, e para nós como humanidade, né? Esse aprendizado que a gente tem que ter como conjunto de humanidade, que é essa pandemia. Tem muito sofrimento, tem muita superação, tem muita prova, né? A gente não vive falando, né, na doutrina espírita, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, a gente está sendo provado a não ficar julgando, provado a ter comportamentos que possam mudar o nosso destino e o destino de quem está à nossa volta. Não é interessante a gente pensar assim? Porque se a gente se protege, a gente protege quem está à nossa volta, quem convive com a gente, quem esbarra com a gente. Não é verdade? Então, a reflexão que eu queria trazer para a noite de hoje era muito isso, da gente ter cada vez mais consciência de que tudo pode melhorar. Só depende da gente. Tudo pode melhorar. E se a gente tiver exatamente a confiança na proteção que a gente tem do plano espiritual, na proteção que a gente tem de quem é família, de quem está presente na nossa vida, de quem nos ajuda a superar barreiras. A gente tem sido, aqui em casa, testemunha do quanto a gente tem sido ajudado quando a gente passa por dificuldades, né? Então, é com uma alegria muito grande que eu sei que as nossas vidas podem caminhar para o melhor, para o bem, está ao nosso alcance. A gente pode mudar. A gente não precisa ser fatalista.
tá certo? Então, agora a gente faz a nossa oração final, lembrando que durante esse nosso bate-papo, a gente atraiu para perto de nós os nossos mentores e protetores do Lar Jesus entre as crianças. E não só agora, nesse finalzinho, mas durante todo esse tempo que a gente teve junto, a gente estava sendo protegido, que quem lembrou de colocar suas garrafinhas e copos de água, as águas estavam sendo fluidificadas, e que a gente recebe passes espirituais, de harmonia, de equilíbrio, mesmo a gente só se ouvindo e se vendo virtualmente. Porque para Deus, para os enviados de Jesus, não existem essas barreiras. Eles estão sim conosco, em cada um dos nossos lares, para cada uma das nossas dores, dificuldades, e também para acompanhar cada uma das nossas vitórias, das nossas superações, das nossas disposições de melhora. Gratidão eterna, gratidão sempre a esses nossos protetores, a esses nossos amigos que nos ajudam, que estão conosco, como anjos enviados do céu. Sejam aqueles que materialmente estão do nosso lado, sejam aqueles que a gente não vê, pensa que não ouve, mas sabe que eles estão conosco, através de intuições, através de fluidificado de nossas águas, dos ambientes, das nossas casas. Graças, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas. Que assim seja. É isso aí, é isso aí.